Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou o Damião Augusto e eu tô aqui para contar relatos para vocês. É isso aí, eu voltei aqui, parei um pouquinho de postar, mas agora eu tô voltando. Na verdade não tem muitas views esse canal, na verdade, mas eu vou gravar porque eu gosto. Então, eu trago aqui algumas histórias que eu procurei bastante, arduamente por histórias para vocês. E tá aqui. Deixa eu ver se tá tudo gravando certinho. Perdão pelos sons, se tiver algum som incomodando vocês. Tá tudo certo pelo jeito. Então, vamos começar com os relatos de hoje. O primeiro relato que a gente tem aqui se chama Acho que vi uma pessoa do Vale da Estranheza. Isso aconteceu há alguns anos, provavelmente em 2023. Não lembro o dia exato, mas lembro muito bem da sensação. Naquela época, estava rolando uma trend no TikTok chamado Maquiagem do Vale da Estranheza. Estranheza, olha a dicção aqui. Eram vídeos de pessoas que se maquiavam de um jeito estranho, quase perturbador, tentando parecer humanas, mas falhando. Ficavam parecendo algo artificial, como bonecos ou pessoas falsas. Eu lembrava desses vídeos, mas nunca levei aquilo muito a sério. Um dia, por volta de 1 da tarde, eu precisei até uma loja, e até uma loja que ficava a 3 ruas da minha casa. Era um horário comum. O sol estava alto, tudo parecia normal demais para qualquer coisa estranha acontecer. Eu estava caminhando tranquilamente quando, a alguns metros de distância, vi uma garota vindo na direção oposta. Não sei explicar exatamente o que me chamou a atenção nela. Não foi o rosto, porque eu ainda não conseguia ver direito. Era mais uma sensação. Algo estava errado. Um desconforto estranho começou a crescer no meu peito, como se meu corpo tivesse percebido algo antes da minha mente. Eu só via o contorno dela, mas aquilo já me deixava inquieto. A vibe era ruim, muito ruim. Era como se o ar ao redor dela fosse diferente. Tentei racionalizar. Pensei algo como: deve ser coisa da minha cabeça. Talvez o rosto dela seja estranho, sei lá. Perdão pelo som. Continuei andando. Ela também. Estávamos em direções opostas, afinal. Então era inevitável que a gente se cruzasse. Quando isso aconteceu, eu congelei. No instante em que passamos um pelo outro, ela virou o rosto e me encarou diretamente. Calminha aí. Deu um bug aqui no onde eu tô lendo. Ai meu Deus, esses problemas técnicos só servem pra atrapalhar a gente. Fica melhor com a luz acesa? Talvez fique melhor, né? Não fica melhor. Gente, que bomba foi que aconteceu aqui? Tô aparecendo bem aqui pra vocês? Que bomba. Pera aí, tá? Quem não passa por isso, né? Tecnologia sempre ajuda a gente, mas dá muita raiva. A gente queria que no canal desse certo. Que alguém estivesse assistindo agora as histórias. Pá, 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 pá. Pá, pá, pá. Pode cantar não, né? Só que tem direito. Eita! Minha dicção tá pior do que nunca. Vai que tem direitos autorais. Gente, o que tá acontecendo aqui? Eu vou reiniciar esse computador. E eu já volto. Porque não tá dando certo. Não tá abrindo o aplicativo aqui. Calminha que eu já volto, tá bom? Que saco!
Voltei. Vamos continuar? Perdão. Que saco. Onde foi que eu parei? Tá. Tentei racionalizar. Pensei em algo como: deve ser coisa da minha cabeça. Talvez o rosto dela seja estranho, sei lá. Continuei andando. Ela também. Estávamos em direções opostas, então era inevitável que a gente se cruzasse. Quando isso aconteceu, eu congelei. No instante em que passamos um pelo outro, ela virou o rosto e me encarou diretamente. Não foi um olhar rápido nem curioso, foi um olhar fixo, profundo e vazio. Eu senti um medo tão puro que não parecia humano. Foi um instinto animal, cru, como se algo dentro de mim gritasse que eu estava em perigo e precisava correr. Ela não parecia humana definitivamente. Os olhos estavam completamente abertos, sem piscar. Eram totalmente pretos e perfeitamente redondos, como círculos desenhados com régua. Não havia expressão nenhuma ali, nenhuma emoção, nenhuma vida. Era como olhar para algo que imita um ser humano, mas não era. Ela tinha um sorriso estranho no rosto. Não era largo nem exagerado, mas era pior por isso. Parecia um sorriso que tentava parecer casual, comum, mas falhava. Era distorcido, era errado. Gente, tá louco hoje, tá louco. Que saco. Tá. Eu tentei, deixa eu explicar pra vocês. Eu tentei gravar esse vídeo. Não deu certo. Foi um fuzuê pra eu conseguir estar aqui gravando. E quando é agora, tá acontecendo isso, eu não tô conseguindo gravar direito. É cada provação. Deus me dê paciência. Bora lá, continuar a história. Já cansei de interrupções. Meu Jesus Cristo. Ela não piscou em nenhum momento. Apenas me encarava. A pele dela era muito pálida. E não havia maquiagem. Nenhuma. Eu tenho certeza disso. Era meio-dia. A luz do sol estava forte. Eu estava perto demais para me enganar. Não tinha sombra, não tinha truque, não tinha efeito. Aqueles olhos eram reais. Ela parecia exatamente aquelas pessoas dos vídeos do Vale da Estranheza, só que sem maquiagem alguma. Eu fiquei parado, no meio da rua, completamente travado. Ela passou por mim como se nada tivesse acontecido. Fiquei ali por alguns segundos, sem conseguir me mexer. Depois, olhei para trás, com o coração disparado, porque genuinamente achei que ela estaria parada, me olhando como em um filme de terror. Mas ela não estava mais ali. Eu nunca senti um medo daquele tipo antes. Um medo profundo, instintivo, sem explicação lógica. Até hoje, eu não faço ideia do que era aquilo. Eu só sei que não parecia humano. Isso aconteceu de verdade comigo. Incrível. Eu acho que vocês já ouviram falar nessa história do Vale da Estranheza, né? Que as pessoas pegam a maquiagem e fazem um tipo de maquiagem, pintura facial, para imitar, para tipo, parecer que é um ser tentando ser gente. O Vale da Estranheza é ativado no ser humano, por exemplo, quando um manequim é feito para parecer muito real e não dá certo. Tipo, um desenho animado de uma pessoa não é feito para parecer uma pessoa, então a gente não sente nada. Um boneco que é perfeitamente humano, perfeitamente feito para parecer humano, a gente também acha normal. Agora, quando tentam fazer uma coisa parecer humana e não parece, aí é que o Vale da Estranheza é ativado na gente. E tem uma teoria super assustadora que diz o seguinte: talvez o Vale da Estranheza exista na gente porque num passado distante existia uma espécie que tinha um rosto muito estranho e ela era perigosa para nós. E o nosso cérebro foi forçado a detectar quando era essa espécie, ela já foi extinta e tem uma baboseira assim. Talvez seja verdade, talvez não, mas é muito interessante pensar. Vamos lá para o próximo relato? A pessoa queimada. Essa é a experiência mais antiga que eu consigo lembrar.
Quando eu tinha entre 4 e 7 anos, morávamos no sul das Filipinas. A casa era grande, velha e tinha aquele tipo de silêncio estranho que faz qualquer som ecoar, mesmo quando você fala baixo. Às vezes, só o barulho dos próprios passos já parecia alto demais. Minha mãe trabalhava em outra parte do país e só voltava para casa a cada 6 meses. Meu Deus, imagina só, a mãe só via a mãe a cada 6 meses. Então, na maior parte do tempo, éramos apenas eu e minha babá. A primeira coisa estranha aconteceu no sonho. No sonho, havia um festival no nosso pequeno distrito. As pessoas desfilavam, carregando estátuas de madeira do menino Jesus Cristo. Isso por si só não era estranho. Esse país é muito religioso, mas aquele sonho não tinha nada de sagrado. Desde o começo, tudo parecia errado. Quando o desfile passava, uma das estátuas virou lentamente a cabeça e olhou direto para mim. No mesmo instante, o rosto mudou. Tornou-se algo horrível, com um sorriso que parecia misturar alegria e raiva ao mesmo tempo. Tipo isso? Talvez não. Provavelmente não. Aquilo me causou um pânico tão intenso que acordei gritando. Eu estava encharcado de suor, chorando, tremendo. Eu me recusei a dormir de novo. Acabei passando 2 dias no hospital. Na época, eu não sabia explicar o porquê, mas algo naquele sonho parecia real até demais. Algumas semanas depois, aconteceu novamente. Só que dessa vez, eu estava acordado. Meu Deus, o que vem por aí? Eu não li todos os relatos, então para me surpreender junto com vocês. Minha babá trocava os lençóis do quarto principal. A cama ficava de frente para a porta. E ao lado havia a penteadeira de minha mãe, com um espelho grande e um espaço vazio embaixo. Grande o suficiente para um adulto se esconder ali. Eu observava tudo da porta. Quando minha babá se abaixou para ajeitar o outro lado da cama, algo se levantou debaixo da penteadeira. Era uma pessoa queimada. A pele era escura, irregular, rachada como carvão. Algumas partes pareciam quebradiças. Ela não olhou para mim, não reagiu, apenas ajudou me babar a arrumar a cama, como se aquilo fosse absolutamente normal. Eu chamei minha babá, mas ela disse para eu parar de brincar. Vocês ouviram isso? Deve ser lagartixa, né? Mesmo assim, dava para ver que ela estava nervosa. Depois de alguns minutos, aquela coisa se ajoelhou novamente e desapareceu debaixo da penteadeira. Eu a vi outras vezes, sempre em silêncio. Perdão, perdão. Sempre sem me encarar. Até a última vez. Perdão. E estávamos brincando de esconde-esconde. Ai, gente. Sempre brincadeiras de esconde-esconde. Essas histórias dão errado. Então me escondi debaixo da cama daquele mesmo quarto. Acho que dormi por alguns segundos. Quando acordei, senti que algo estava errado. O ar parecia pesado. Virei a cabeça. Ela estava ali comigo, debaixo da cama e me encarando. A pele preta descascava, revelando carne vermelha por baixo. Não tinha pálpebras, não tinha cabelo. Eu via as veias na lateral da cabeça. Era real demais. Depois disso, só apaguei. Nunca mais a vi, graças a Deus, né? Mas a casa também nunca voltou a parecer normal. Ótimo. Adorei esse relato. É aquele relato que dá nojo, medo. Relato ótimo, amei, mas eu não gostaria de ver nada disso. Se Deus quiser, nunca vou ver. Então, vamos pro próximo relato, que se chama Relato de Lobisomem no Interior de Sergipe. Meu nome é Vitor, tenho 18 anos e moro em uma cidade pequena. Simples, humilde, no interior de Sergipe. Como toda cidade pequena, quase todo mundo se conhece. A minha é assim. A minha cidade é bem pequena. Eu moro na zona rural, mas esse sítio que eu moro pertence a uma cidade que é muito pequena, então todo mundo se conhece.
Em abril de 2023, durante a Semana Santa, eita, quaresma, Semana Santa, é tempo de ver essas coisas. Eu e meus amigos saímos à noite para conversar. Justamente naquele período, eu vinha assistindo a muitos relatos sobre lobisomens. Mesmo assim, eu não acreditava. Sempre fui do tipo que só acredita vendo. Tem muito Santo Tomé por aí. A gente ria, zombava, dizia que isso era coisa de gente antiga. Eu cheguei a falar que essa história de Semana Santa deixar o clima pesado era besteira. Tá, era domingo de Páscoa. A lua tava rosa, grande, iluminando tudo. O clima tava estranho, silencioso. Por volta das 10 da noite, fomos me deitar em casa. Fomos se deitar em casa. Um dos meus amigos queria ir por uma rua bem iluminada. Eu e outro preferimos ir por uma rua próxima ao cemitério e escura. Foi quando eu senti algo. Também, meu filho. Escolhas, né? Uma vontade inexplicável de olhar para dentro de uma fazenda do lado da rua. E eu segui o impulso. No meio da estrada de terra, entre a luz e a escuridão, havia uma criatura. Estava sentada, como um cachorro. Tinha orelhas longas, pontudas, que pareciam chifres. A pelagem era marrom. As pernas pareciam humanas, claras, como se ainda estivesse em transformação. Ele estava a poucos metros de nós. Um amigo disse: "É um lobisomem." E corremos. Depois disso, nunca mais fui o mesmo com ruas escuras. Uau! U-A-U. Eu queria ver um lobisomem. Deus. É assim, ó. Eu queria ver um lobisomem que não me fizesse mal. Porque, como vocês sabem, nessa história, geralmente, os lobisomens não fazem mal às pessoas. Eles só estão lá, aparecem para as pessoas, dão um sustinho e fogem. Ou correm atrás da gente, mas sem intenção de pegar. O lobisomem nunca pega ninguém. Vamos pro último relato? Vamos pro último relato, pessoal. Oi, pessoal. Essa é a primeira vez que posto aqui. Resolvi compartilhar alguns encontros pessoais que tive ao longo da minha vida. Eu tenho 22 anos hoje, e os mais antigos aconteceram quando eu ainda era muito pequeno. Antes de morarmos na casa onde vivemos atualmente, ficamos por um tempo na casa de minha tia, enquanto a nossa ainda estava sendo construída. Eu era bem novinho naquela época, pequeno demais para entender muita coisa direito, mas algumas situações ficaram marcadas, pelo menos na memória da minha mãe. Segundo ela, certa vez eu saí correndo pelo corredor da casa, chorando, desesperado, apontando para o armário no final do corredor. Eu dizia, repetidas vezes, que tinha uma menina lá dentro, com o rosto todo sujo de Kool-Aid, como se estivesse coberta de um líquido vermelho. Minha mãe foi verificar, claro, mas não havia absolutamente nada ali. No fim das contas, fui eu quem acabou assustando ela. Hoje a gente ri disso, mas na época não foi nada engraçado. Outro encontro aconteceu com certa frequência quando eu ainda era pequeno. No caminho para casa onde moramos hoje, existia um cemitério. Minha mãe me contou que sempre que passávamos por lá, eu às vezes acenava como se estivesse cumprimentando alguém. O mais estranho é que, anos depois, meu priminho fez exatamente a mesma coisa, no mesmo lugar, quando minha mãe passava pelo cemitério com ele. E isso sempre deixou ela bem intrigada. Crianças, dizem que crianças e animais, por serem mais puros, digamos assim, veem essas coisas mais facilmente. Eu, quando era criança, que eu lembro, eu só vi uma velha uma vez, mas não tem como provar que era uma assombração. Qualquer dia eu conto pra vocês essa história. O terceiro encontro da infância aconteceu quando eu já era um pouco mais velho. Eu devia estar na primeira série, ou algo assim. Lembro que eu estava fazendo minha lição de casa à noite. Meu quarto tinha uma janela bem no meio da parede. A gente mora no campo, e naquela época praticamente não havia vizinhos por perto, nem postes de luz ou qualquer outra fonte de iluminação externa. Imagine o susto da minha mãe quando eu fui até ela e disse que não conseguia fazer o dever porque uma menina estava me encarando pela janela. Ela foi conferir na hora, mas claro, não havia ninguém ali, só a escuridão.
Agora, indo para os encontros, que eu realmente consigo lembrar com mais clareza. Todos aconteceram quando eu era adolescente e, por algum motivo, sempre quando eu estava sozinho em casa. O primeiro foi quando minha família saiu para visitar amigos. Eu estava indo do banheiro para o meu quarto quando olhei para o corredor que leva até a sala de estar. Meu coração quase saiu pela boca quando vi um par de pernas translúcidas ali, de frente para mim. Era como se alguém tivesse sido cortado ao meio e apenas as pernas tivessem ficado em pé no corredor, bem mórbido, viu? Elas usavam algum tipo de calça de tecido resistente, meio caque, e sapatos escuros, pelo que me lembro. Eu não consegui observar por muito tempo. Entrei correndo no meu quarto e fiquei lá trancado por quase uma hora, com medo de sair. Quando eu finalmente criei coragem e fui verificar, não havia mais nada. O segundo encontro, na adolescência, aconteceu muito depois. De novo, eu, sozinho em casa. Minha família tinha ido visitar os mesmos amigos. Eles faziam isso com bastante frequência. Em certo momento, ouvi o que parecia ser meu irmão gritando. Meu irmão mais novo sempre foi muito agitado e gritava só por fazer barulho, então achei que eles já tivessem voltado. Eu saí para checar. O quintal da frente estava completamente vazio. Ao lado da entrada da casa há um enorme pé de rosas, que bloqueia a visão de parte do quintal. Foi dali que comecei a ouvir passos pesados e um som estranho de estalos, como se alguém estivesse estalando a língua repetidamente, rápido demais. Na mesma hora fechei a porta e tranquei. Que horror, imagina, como é? Horrível. Porque faz muito mais medo. Meu Deus. Acabaram de me mandar 100 fotos. Vai encher o meu celular. Esse vídeo aqui já vai explodir meu celular. Imagina 100 fotos. É que eu tenho um amigo que ele é do Nordeste, mas ele tá em São Paulo. Aí ele tá passando por experiência. Eu amo receber as fotos dele. Mas nesse momento meu celular vai explodir. Ah tá, eu ia dizer que faz muito mais medo vivos que mortos. Ladrões do que fantasmas, né? Não sei dizer se isso conta como encontro com fantasma, mas foi definitivamente sobrenatural. O grito soava exatamente como o do meu irmão. E aí cessou no momento que eu abri a porta da frente. Houve ainda outros eventos menores, mas também perturbadores. Uma vez, achei que ouvi a porta da frente sendo sacudida violentamente, enquanto eu estava sozinho em casa. Em outra ocasião, novamente sozinho, eu ouvi arranhões vindo da porta que dá acesso ao sótão. Não sei ao certo se esses dois últimos também foram fantasmas, mas com certeza não foram experiências agradáveis. Depois disso tudo, a minha mãe acabou fazendo a limpeza com sálvia na casa. Acredito que ela também tenha abençoado a propriedade, embora não tenha certeza. O fato é que, desde então, nada de estranho voltou a acontecer por aqui. Provavelmente essa pessoa é mística. Médium, né? Ela tem facilidade em ver essas coisas. Sabe, eu acho muito interessante isso, as pessoas conseguirem ver, porque assim, tem muita gente ateia que não crê no mundo sobrenatural. Mas essas pessoas dariam tudo para verem e ter a prova que o sobrenatural existe. Mas elas nunca veem nada. Enquanto tem gente que odeia ver, odeia ser médium e vê direto as coisas com eles. Então é isso, a vida é injusta, fazer o quê, né? Gente, olha só, o vídeo ficou muito longo já, 24 minutos para ser gravado em um celular. Então, eu vou me despedir de vocês agora. Vou deixar aqui um recadinho. Se você quer ter o seu relato lido aqui pra me ajudar. Meu Deus, tá muito brega esse mosquiteiro aqui, né? Mas é porque tá sendo muito caseira a gravação hoje. Porque ali não deu pra fazer, eu faço ali, ó. Mas não deu pra fazer hoje, tá? Se você quer ter esse relato lido aqui pra me engajar no meu canalzinho humilde que tá iniciando agora, que nem se compara a canais grandes como o Assombrado, como o canal da Leandra, da Carol Kaipstick, mas eu tenho um sonho de ter um canal de terror, porque eu amo terror. Desde criança eu amo terror. Assistia Premonição, assistia o que mais? Catalendas, tudo isso. Então eu amo o terror e eu quero ter um canal de terror. Então se você tem um relato de terror,
de terror. Por favor, se você quiser, manda pra mim. O e-mail tá aqui embaixo. É só você ir lá no e-mailzinho. Olá, me chama. Não fale meu nome, ou fale meu nome. Isso aconteceu comigo, tá bom? Porque eu vou adorar ter seu relato lido aqui. Então, um grande abraço. Espero vocês no próximo vídeo, que vai sair aleatoriamente. Pode ser daqui a uma semana, pode ser daqui a 2 semanas, pode ser daqui a um mês, pode ser nunca mais. Só Deus sabe, né? Então, um beijo em vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!